Testemunho de Jeová tá onde aí? Então, não tá. Como assim? Porque os testemunhas de Jeová são um grupo totalmente diferente de tudo. Surge quando? Testemunha de Jeová e Mormons estão fora da tradição evangélica, apesar de parecer evangélico. Eles, na verdade, é um movimento que começa no século XIX e existe uma coisa nesses movimentos religiosos que é a fascinação escatológica. O que quer dizer isso, né? Além desses elementos denominacionais, os grupos, por exemplo, se diferenciaram por teologia, o pessoal que gostava mais da soberania de Deus, da tradição calvinista e da liberdade humana, arminiana. E chega uma hora que o mundo começa a passar por crises muito sérias e difíceis de entender, o pessoal diz o quê? Ih, chegou o fim do mundo. Então, alguns grupos surgiram nessa, vamos dizer, dimensão escatológica da fé. Os adventistas do sétimo dia surgiram assim. E as testemunhas de Jeová foram fundadas por um homem chamado Charles Taze Russell. Isso quase no final do século XIX. E o que eles entenderam? Primeiro, que eles são um grupo exclusivo, que Deus concorda. A princípio, eles imaginavam que só 144 mil haveriam de ser salvos. Eles tiveram um encaminhamento diferente em relação assim, à integração com a sociedade. Eles, por exemplo, que não aceitam transfusão de sangue, eles não comemoram nem Natal nem aniversário, eles são completamente omissos em qualquer ideia de participação de qualquer coisa ligado ao Estado, ao governo, não servem exército, tem toda uma questão de consciência particular e pessoal, mas eles não aceitam a divindade de Jesus. E eles produziram uma versão da Bíblia que só eles aceitam, que é chamado a versão Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E nesse sentido, por exemplo, você tem um texto que todas as versões dizem com clareza: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, maiúsculo, Jesus. Lá está, em vez de verbo, palavra, a palavra era um Deus minúsculo. Então, por causa da rejeição da divindade de Jesus. Por que isso? Então você lembra que isso é primário, né? Isso é um entendimento primário. Então, a partir do momento que rompeu com isso, não é considerado, então. Eles estão, vamos dizer, eles são um grupo para-eclesiástico, para-cristão. Fora, eles estão dentro do Jesus era um homem comum? Jesus um profeta? É um profeta, um Messias, mas não é divino. Então, e o caminho para a salvação? Então, é Jesus, mas você precisa pertencer à organização e cumprir a sua função dentro da organização que se reconhece somente a si mesmo. Inclusive, eles imaginavam que Jesus ia voltar no começo do século XX. Isso não aconteceu, que foi o mesmo drama dos adventistas do sétimo dia na época do William Miller, né? Quando fundou em 1843. Também entenderam que Cristo voltava e depois tiveram reorganização teológica. Então, os adventistas também são um grupo diferente das Testemunhas de Jeová, diferente dos Mormons, mas que também tem uma história limítrofe de estar dentro do contexto evangélico e, ao mesmo tempo, estar num cenário de exclusivismo diferente das demais denominações. E o mormonismo... Porque fazem leituras diferentes da Bíblia? Tem entendimento diferente? Porque parecem dar uma atenção especial à sua figura de maior protagonismo, que era Ellen Goldwhite, que escreveu o livro O Grande Conflito, The Great Controversy Between Christ and Satan, e ela acaba, na prática, servindo como grande referência hermenêutica de entendimento da fé. E aí eles também tiveram certas exigências mais ligadas a práticas veterotestamentárias e, no início, eram muito exclusivistas, totalmente separados em relação aos outros. Hoje, o movimento tem mudado bastante, tem dividido, inclusive tem adventistas mais fechados, mais abertos, e tem até adventistas pentecostais, que chama Adventista da Promessa, né? Hoje vamos falar sobre um tema que está impactando milhares de mulheres no Brasil e no mundo. O que realmente torna uma mulher inesquecível aos olhos de um homem de valor. Não se trata de beleza, status ou dinheiro, mas de energia, inteligência emocional e presença. E esse conhecimento pode transformar totalmente sua vida amorosa, profissional e espiritual.
Inclusive, se você sente que está pronta para dar um passo além, eu recomendo fortemente que você leia o e-book O Exemplo da Sulamita. Ele já transformou a vida de muitas mulheres em comunidades terapêuticas e até em igrejas evangélicas, com ensinamentos práticos, profundos e totalmente fora do comum. O e-book está com 76% de desconto por tempo limitado. Não deixa para depois. Leia, absorva e desperte a mulher que você nasceu para ser.